Amém? Vamos orar para o pregador dessa noite? Orar para o pastor Robson. Estenda suas mãos, igreja. Senhor, meu Deus, meu Pai, eis aqui o teu servo, Senhor Deus Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus Pai, abençoa, conduza, Senhor Deus Pai, essa pregação conforme o Senhor quer, Deus Pai. Porque o que temos que ouvir nessa noite vem do Senhor, Deus Pai. O Senhor tratou com o teu servo, mas Ele vai falar conosco, que a tua igreja esteja disposta, Senhor Deus Pai, a ouvir, alimentar da tua palavra e sair praticando dela, Senhor Deus Pai. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos, já te agradecemos. Amém. Amém, irmãos? Vamos orar pelas crianças, em nome de Jesus? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por cada uma dessas crianças que estão aqui. Pedimos a tua proteção, sabedoria sobre cada uma delas, incluindo também, Deus, quem vai instruí-las, ó Pai, ali na salinha. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos que seja com cada uma delas, Pai, seja no futuro delas, em nome de Jesus, repreendemos todo o mal que tem se levantado e que vai se levantar sobre cada uma delas, Pai. Mas nós cremos, ó Pai, na tua mão poderosa que está sobre cada uma delas, em nome de Jesus te agradecemos, amém e amém, glória a Deus. Amém, irmãos? Está todo mundo bem? Todo mundo feliz? Glória a Deus. Você que trouxe sua Bíblia, abra no livro de Hebreus, capítulo 6, amém? Hebreus, capítulo 6, nós vamos ler do versículo 7 ao 8. Você que encontrando, já se coloca sobre seus pés para a leitura da palavra. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Passo a ler. Pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é o que, igreja? E logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, o texto que nós lemos fala sobre dois tipos de terra. Fala sobre a terra que absorve a chuva e, consequentemente, dá os seus frutos, né? Produz boa colheita. E fala também da terra que produz espinhos e ervas daninhas. Eu queria fazer uma pergunta para todos nós essa noite. Eu quero fazer você refletir. Que tipo de coração, aliás, que tipo de terra o seu coração tem se identificado? Eu pergunto isso porque é possível, é muito possível, nós acreditarmos que somos uma boa terra e estamos produzindo espinhos. Isso existe, é possível. E é possível também uma pessoa, eu citei esse exemplo há um tempo atrás e falo quantas vezes for necessário, de estar na igreja, achando que eu estava servindo ao Senhor, eu acreditava piamente que havia entregado a minha vida ao Senhor, sendo que na realidade eu não estava. Eu acreditava que eu estava servindo ao Senhor. Servir ao Senhor está muito mais além do que congregar. Servir ao Senhor está muito mais além do que frequentar um culto. Servir ao Senhor está ligado à renúncia, a você abrir mão da sua vida, a você realmente abrir mão, muitas das vezes, da sua vontade para servir ao Senhor. Amém? Então, é possível sim acreditar que sou uma boa terra, que estou produzindo apenas espinhos. Isso é uma verdade. Eu gostaria que você fosse fiel a você mesmo. Analisasse realmente como que está o seu coração hoje. Porque eu tenho certeza que o Senhor, Ele pode fazer novas todas as coisas. Se teve jeito para mim, tem jeito para qualquer um. Amém? A terra seca, ela tem suas características como uma terra dura, uma terra
que o arado tem dificuldade de entrar. A terra seca é uma terra que contém muitas pedras. É uma terra que não produz, não é verdade? Quem aqui já foi no local onde a terra era muito seca, a ponto de trincar, e você falava, meu Deus do céu. Quem aqui já foi num lugar assim? Glória a Deus. No lote aqui, dá para você ver que é uma terra seca. Amém? Existem algumas plantas que essas terras produzem. E uma curiosidade é que essas plantas, elas têm uma certa semelhança com esse tipo de terra. E eu pedi o Júnior eu vou pedir para ele passar algumas imagens aqui, só para exemplificar. Pode apagá-los, todas, em nome de Jesus. Olha que lugar bonito, olha. Pode passar, Júnior. Olha só, parece que as árvores, elas não crescem, parece que elas estão tristes, não é verdade? É um lugar bonito, agradável? Pode passar, Júnior. A vegetação parece que não cresce. Não tem um pé de manga aqui, cheio de manga. Não tem uma macieira. Não é verdade? Passa. Pode ir passando. É seca mesmo, tá vendo? Aquela árvore ali parece estar sofrendo. Olha essa aqui, gente. É triste, é triste. Onde a terra seca está, a vegetação é rasteira, igual nós vimos. A vegetação é espinhosa. As árvores parecem que não crescem. A gente não vê ninguém falando assim, olha, vamos fazer um tour lá no Nordeste. Vamos para aquele lugar tomar um banho de sol. Vamos nos enrolar nas poeiras. Vamos passar um mês lá. A gente não vê isso, porque quer queira ou não, é um lugar que remete tristeza, dificuldade, fome. E tem gente que vive num lugar como esse. Fiz questão de colocar as duas casinhas, existem pessoas que vivem lá. E que têm esperança que Deus vai mandar chuva e que as coisas vão brotar, mas passa ano, e entra ano e continua a mesma coisa. Então a gente não vê ninguém fazendo um tour para esse lugar. Normalmente, por exemplo, Natal, a maioria dessas imagens aí é do Rio Grande do Norte. Mas no litoral é praia, é coisa linda, onde vão vários turistas e bora lá. Já a terra que absorve água tem suas características também. É uma terra maleável, tem pedras, mas são poucas pedras, e é uma terra que produz. Amém? Mas o que faz a terra ser boa, a terra ser produtiva, é o que, pastor? É água. É água. Sem água, sem vida. Sem água, sem dignidade. Amém? Lá no versículo 7, que nós lemos, vamos ler novamente. Pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente. Existem versões que falam, pois a terra que embebe da chuva. A terra que literalmente bebe a chuva. Tem outras versões que falam, pois a terra que se encharca. O autor aos Hebreus aqui, ele escreve referente a uma chuva que cai sobre todo tipo de terra. Por isso que eu pedi para você perguntar para você mesmo que tipo de terra que o seu coração se assemelha. O autor aos Hebreus fala sobre uma chuva que cai sobre todo tipo de terra. Mateus capítulo 5, obrigado, Liz. Mateus capítulo 5, versículo 45, Jesus vai falar que Deus ele derrama chuva tanto sobre o ímpio quanto o justo. O que você tem feito com a chuva que Deus tem mandado sobre a sua terra? Você tem se permitido encharcar? Ou nós não aceitamos a correção de Deus e não retemos essa água que Deus manda sobre as nossas vidas?
Há uma semelhança entre nós e a terra. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Eu tenho certeza que você já leu ou já ouviu sobre isso. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Não é à toa, irmãos, que nós somos comparados a uma terra. Porque a nossa origem é a terra. Se Jesus Cristo ele não voltar, certamente vai ser o nosso destino também. Nós voltaremos ao pó. Eu não quero ser enterrado. Fica aqui registrado, Emanuel. Você está incumbido a não deixarem me enterrar, por favor. Não, também não, por favor. Jesus precisa voltar rápido, que eu não quero ser enterrado, gente. É muito ruim. É misericórdia. Nós vamos voltar ao pó. Misericórdia. Como está escrito lá em Gênesis 3:19. Coloca lá, Júnior, por favor. Gênesis 3:19. Olha só, com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado porque você é, e ao pó voltará. Jesus, ele conta uma parábola aos seus discípulos, eu quero compartilhar com vocês também. Está lá em Mateus, capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 1 ao 9. Mateus 13, do versículo 1 ao 9. Já vai pensando que tipo de terra você é, tá, querido? Em nome de Jesus. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto ele lançava semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu num terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte que caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Irmãos, a palavra de Deus, o evangelho de Jesus Cristo, ele tem sido anunciado em todo o tempo. Em todo tempo, em todo lugar, de toda forma. Incrível isso. Hoje o irmão Alisson, ele recebeu um videozinho de TikTok e falou comigo assim: pastor, eu posso acreditar nisso? Pô, mas está falando da palavra de Deus. Retém o que é bom. As brincadeiras que fazem, toma cuidado. Mas a pessoa que estava anunciando estava falando da palavra de Deus. Eu falei, maravilha. Então por onde você vai, a palavra de Deus tem sido anunciada. Aqui nessa igreja, a palavra de Deus, ela tem sido anunciada. O tempo todo. Pelo menos nas quartas, aos domingos, tem vezes que no culto de jovens é palavra de Deus. A gente não se ajunta para brincar. A palavra de Deus, ela é anunciada. Incrível. E hoje, irmãos, a palavra de Deus, ela vai falar com você. Assim como falou comigo. E pode ter certeza que se você realmente abrir o seu coração para a palavra de Deus, ela entra na sua vida e te transforma. Porque nós, pastores, não conseguimos mudar ninguém. Quem dera se nós conseguíssemos mudar uma pessoa. Se eu conseguisse mudar uma pessoa, eu me mudaria. Eu seria, meu Deus, seria Lucinho Barreto, moreno. Então nós não temos desculpas. Não temos desculpas. A palavra, ela é anunciada. Amém? E nesse contexto aqui, os discípulos ficaram meio que invocados com Jesus. Chamaram Jesus e falou para ele: Senhor, por que o Senhor está os ensinando por parábolas? E vamos ler o texto? Está lá em Mateus 13, vamos ler o versículo 10 e 11.
Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? 11. Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Agora vamos lá para o versículo 15, para adiantar um pouco. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Irmãos, lembra que eu falei lá no início que é possível você achar que você é uma boa terra e não é? Aqui, está provando, olha o que a palavra fala. Olha o que Jesus falou. Pois o coração desse povo se tornou... E onde que esse povo estava? Na praia. Irmãos, a minha maior alegria é quando eu sento nessa cadeira e assisto uma pregação. É maravilhoso. Eu me alegro com todos que sobem aqui e pregam a palavra. Agora imagina você numa praia, que já é um lugar bonito, e vendo Jesus pregar do barco, gente. E o coração desse povo, como é que estava? Eu garanto para vocês que estava todo mundo rindo para Jesus, admirando Jesus. Que sábio, que palavras. Mas o coração desse povo estava o quê? Endurecido, insensível. E ele continua falando: de má vontade ouviram com os seus ouvidos. O sermão de Jesus estava pesado aos seus ouvidos. Por que estava pesado? Porque o coração estava fechado. A palavra de Deus, ela não é dirigida a mortos. A palavra de Deus, ela é dirigida a vivos, a todos. Imagina Jesus pregando e a gente com o coração endurecido. De má vontade ouviram e com seus ouvidos fecharam, com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Olha só o que ele continua falando. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se. Eu os curaria. Meu Deus. Pois eu lhes digo a verdade. Aliás, pulei o 16. Mas felizes são os olhos de vocês porque veem, e os ouvidos de vocês porque ouvem. Repete comigo: eu sou bem-aventurado. Eu sou mais que feliz. Glória a Deus. Olha o que Jesus fala, e é para nós. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, ou seja, nós não vimos, amém? Mas ele continua falando, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Nós somos bem-aventurados, porque a palavra está à nossa disposição. Nós precisamos nos alegrar, porque nós temos acesso à palavra de Deus. Só que nós não valorizamos tanto isso. Glória a Deus. E Jesus explica aos seus discípulos na parábola, continuando lá no versículo 19. Quando alguém ouve a mensagem do reino, olha só o que Jesus fala. Meu Deus, quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Jesus, ele não explicou essa parábola à multidão. Jesus explicou essa parábola aos seus discípulos. E discípulo é aquele que está perto, aquele que se dispõe a ouvir, aquele que está com o coração aberto para ouvir e aprender a palavra de Deus. É o que eu fiz quando eu estava lendo essa palavra. Eu abri o meu coração. Porque seria hipocrisia eu passar algo para vocês que eu mesmo não abri o meu coração. É necessário que você abra o seu coração para que a semente realmente caia numa boa terra. E Jesus explicando essa parábola, essa terra representa pessoas com o coração duro. Jesus, lá no início da parábola, ele fala, olha, deixa eu ver aqui. Versículo 4. Enquanto lançava semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Isso Jesus falou para a multidão. Mas para os discípulos,
Jesus falou: quando alguém que ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Justamente as pessoas que endurecem o coração. Pessoas que ouvem a palavra e acham que essa palavra está falando para quem está do lado. E não, é para todos nós. Se as crianças estivessem aqui, era para elas também, para todos nós. Como o pastor Elvis falava, tem muito tempo que eu não falo isso, todo bichinho de orelha. Essa palavra é para todos nós, inclusive para quem não veio à igreja hoje. Amém? Pessoas que até ouvem a palavra de Deus, mas não reconhecem o seu devido valor. A palavra de Deus, ela é poderosa, irmãos. Meu Deus, glória a Deus. E essas sementes, elas são roubadas com facilidade. Então, em nome de Jesus, pega essa semente, cuida dessa semente que é a palavra de Deus, não faça pouco caso dela, não endureça o seu coração. Você veio aqui para ouvir essa palavra, é para você, não é para mais ninguém. Em nome de Jesus, se apropria dela. Continuando, versículo 20. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Versículo 21. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. O que Jesus falou para a multidão? Deixa eu voltar lá. Versículo 5. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Jesus é maravilhoso, irmãos. Vou repetir o versículo 21. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Jesus aqui está falando para o crente que não tem raiz, para o crente que não se firma. O que me deixa mais preocupado é quando Jesus fala: este é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Está vendo que não adianta simplesmente saber que é salvo. Eu sou filho. Hoje eu tenho livre acesso, o véu rasgou, sendo que você não tem raiz. Não vale de nada. Daqui a pouco vem um vento e derruba você, porque você não tem raiz. O Senhor, Ele pede que nós produzamos raízes. A raiz, ela indica estabilidade, firmeza. É por isso que a gente vê muito crente que não é firme. Qualquer coisa tira a pessoa da comunhão, da igreja. Qualquer coisa é motivo para, eu vou sair fora, não quero, estou com raiva. São pessoas que não produziram raízes. E o problema dessas pessoas que não produzem raízes é que elas acreditam que são firmes. Aí quando o vento vem, balança, né? Igual esse dia está ventando pra caramba, balança, se não tiver raiz, cai, gente, cai. O pastor Elvis uma vez pregou aqui, falando sobre o cedro. Você lembra, pastor? Sobre o cedro do Líbano. Eu nunca mais esqueci essa pregação. E eu coloquei alguns exemplos aqui sobre o cedro do Líbano. O cedro, ele é reconhecido como uma das maiores árvores do mundo. Ela chega a 40 metros de altura. E o tronco chega a 14 metros de uma ponta a outra. Imagina, 14 metros. Aqui, para vocês terem uma base, dessa parede até aqui tem 5,60 metros. Então a gente não consegue abraçar essa árvore. Nos 3 primeiros anos, as raízes crescem 1,5 metro, lógico, para baixo. A raiz cresce para baixo, né? Já a planta, o caule, ela cresce 5 centímetros.
Ou seja, vamos dobrar? 6 anos ela cresce 3 metros para baixo e 10 centímetros, né, do caule e folha. Imagina. Na fase adulta, o cedro dispensa a chuva, porque as suas raízes buscam água lá nos lençóis. Então a água não precisa de água de chuva. Pode parar de chover que ela vai se manter viva. As suas raízes são maiores do que ela. 1000 vezes maiores do que ela. O que eu quero falar para os irmãos? Nós temos que crescer na presença do Senhor sempre. Sempre. Mas nós precisamos gerar raízes. Crescer para baixo. Crescer para baixo no mundo lá, a conotação é morrer. Mas é literalmente criar raízes. Em nome de Jesus. Salmos 92, do versículo 12 e 14. Vamos ler. Salmos 92, versículo 12 e 14. Os justos florescerão como a palmeira e crescerão como o cedro do Líbano. Plantadas na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice, darão fruto. Permanecerão viçosos e verdejantes. Tudo isso por causa das raízes. Amém? Glória a Deus. E Jesus ele continua falando. Versículo 22. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas o sufocam, tornando-a infrutífera. Vamos ver o que Jesus falou para a multidão? Versículo 7. Outra parte que caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Glória a Deus. E para os seus discípulos, quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocaram, tornando-a infrutífera. Eu acho que todo mundo já passou por isso, por esse estágio. Todo mundo que já passou por essa situação, que você ainda vem no culto, senta, mas parece que você não desconectou alguma coisa aqui, a sua cabeça tá na situação lá fora, está na mãe que está doente. Então, gente, eu já passei por isso demais a conta. E todas as vezes que eu não consegui me desconectar do mundo lá fora, vem o sofrimento. E acaba que a palavra que é direcionada para você, que vai edificar a sua vida, vem os espinhos, né, as tribulações da vida, e sufoca essa semente. Aqui são representadas pessoas que vivem correndo atrás dos seus interesses também, irmãos. Tem as preocupações? Tem, claro. Tem o cansaço que muitas das vezes toma conta? Claro que tem. Mas tem aquelas questões que você consegue deixar lá fora. Na verdade, um conselho que eu dou para vocês. Se você sai da sua casa, deixa os problemas lá. Eu acredito que esse momento é o momento mais importante do mundo. Porque a sua vida eterna depende disso aqui. Em nome de Jesus. Essas pessoas colocam o reino de Deus em segundo lugar. Elas estão fascinadas com as coisas desse mundo, querem se dar bem na vida, mas não estão dispostas a viver verdadeiramente para o Senhor Jesus. Se você veio, não volte com a adoração que você precisava deixar aqui. É algo que o Senhor determinou, a congregar, estar ligado no corpo. Faz valer a pena cada segundo, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Agem como se não precisassem do Senhor. Nesse caso, a palavra é sufocada e a semente morre. Meu Deus. Versículo 23. E finalmente o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. E essa palavra, essa semente, é a que foi mais uma vez semeada no seu coração. E eu acredito que você precisa literalmente colher essa semente, cuidar, zelar dessa palavra, cultivá-la para que ela dê frutos na sua vida. Em nome de Jesus.
Não faça pouco caso da palavra de Deus. Ela foi direcionada a você nessa noite, amém? A boa terra é aquele que recebe a palavra no coração. Uma das características de quem se considera, de quem é uma boa terra, é uma pessoa fácil de se lidar, é uma pessoa que não ira com facilidade, é uma pessoa que tem facilidade para pedir perdão, é uma pessoa que tem muita facilidade para perdoar, é uma pessoa fácil de discipular, é uma pessoa fácil de cuidar, é uma pessoa que, na maioria das suas vezes, ela tenta crescer mais e mais na presença do Senhor. É uma pessoa que se encontra no corpo. É uma pessoa que é útil. É uma pessoa que, quando existe uma necessidade, ela é a primeira a se colocar à disposição. Sejam boas terras, porque o Senhor, Ele quer usar você em graça, em conhecimento. Mas para isso você precisa abrir literalmente o seu coração. Se porventura houve fase na sua vida onde essa terra estava seca, eu convido você a pedir o Espírito Santo para encharcar essa terra. Para que essa terra venha a ser produtiva. Não uma terra jogada às traças, mas uma terra que pode ser utilizada no reino de Deus. Nós precisamos ser terras férteis. Seja uma terra que produz frutos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não negligencie a palavra de Deus. Não faça pouco caso da palavra de Deus. Uma coisa é quando nós estamos numa escola onde o professor fala. Outra coisa é quando nós estamos em uma igreja onde Deus fala. O instrumento, ele nunca é maior do que quem o utiliza. Nunca. Obrigado, Deus, pela Tua palavra nessa noite. Deus, que nós possamos nos encharcar da Tua palavra. Aonde houver um pedaço de terra seca, Espírito Santo, molha com a Tua palavra em nome de Jesus. Porque nós precisamos, Deus, produzir frutos. Nós precisamos, Deus, ser uma terra preparada pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos colocar em prática aquilo que o Senhor nos chamou a fazer, meu Deus. Nos encharca, nos molha com a Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, meu Deus, a permanecer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, vamos ficar de pé em nome de Jesus? Senhor, a minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Até a minha adoração já não passa de canções, palavras repetidas. Senhor, Senhor, a minha oração se tornou sequidão. Até a minha adoração já não passa de canções, palavras repetidas. Abra o céu, Senhor, e deixa a chuva descer. Abra o céu, Senhor,
seca está aqui. A terra seca sou eu. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. Aleluia. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. Que a tua palavra faça morada em nós. Que nós percamos tudo menos a tua presença, Senhor. Espírito Santo, eu te peço humildemente, nos ajude para que essa palavra jamais venha sair dos nossos corações e dos nossos lábios. Nos ajuda, Espírito Santo, a permanecer. Ajuda, Espírito Santo, a usarmos a palavra para que as nossas raízes se aprofundem mais e mais a cada dia, Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa ajudar os nossos irmãos que não estão tendo as raízes estabelecidas no Senhor. Em nome de Jesus, que a tua palavra venha inundar os nossos corações. Em nome de Jesus, que a tua palavra seja nutriente para a nossa terra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós não queremos mais ser uma terra seca. Oh Deus, uma terra sem a tua presença, sem a tua palavra. Nos ajude, Senhor, em nome do teu Filho amado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Narizi, vem cá orar pela igreja em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai, nós sabemos que Tu és grande e é poderoso. Pai, quero Te pedir nessa noite, Senhor, venha sondar cada coração aqui, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Muitas vezes a gente está enganado, muitas das vezes, Pai. A gente pensa uma coisa e não é aquilo. Muitas das vezes nós estamos secos, Pai. Nós estamos como aquela árvore seca, mas a Tua palavra diz, Pai, que ao cheiro das águas essa árvore ela revive, Pai. Pedimos a Ti, venha reviver, reavivar nossos corações nessa noite. Dependemos do Senhor e carecemos de Ti, Jesus. Nós não somos nada sem o Senhor, Pai. Oh, Pai, em nome de Jesus, Pai.
Quero pedir a Ti, Pai, que essa palavra dessa noite ache guarida em cada coração aqui, Pai. E que nós possamos, Pai, estar firmes na Tua presença. Até que o Senhor volte e não nos deixe subir desse lugar sem a Tua presença, Senhor. Não nos deixe subir desse lugar sem a Tua presença, Senhor. Não nos deixe subir desse lugar sem a Tua presença, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus, tem misericórdia de cada um de nós, Pai. Tem misericórdia de cada um de nós, Pai. Nós carecemos da Tua bênção de Ti, Pai. Sem o Senhor nós nada podemos fazer, dependemos de Ti, Senhor. Abençoa a Tua igreja nessa noite. Abençoa aqueles que não vieram também, Pai. Que eles possam estar aqui, Pai, para Te adorar e Te exaltar, porque só o Senhor é digno. Nós Te adoramos nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus.